Sabe essa sensação que parece que paira no ar? A solidão, a agressividade, o isolamento. E se tudo isso não for por acaso? E se for, na verdade, um roteiro que já foi escrito e testado? A gente pode estar vivendo agora mesmo dentro de um experimento social que deu muito, mas muito errado. Vamos mergulhar nos fatos por trás de um dos estudos mais perturbadores da história. Então, para começar, vamos olhar em volta, olhar para o nosso próprio mundo. O primeiro ato dessa história se chama O Gancho, e o nome já diz tudo, né? Ele começa com uma dúvida que provavelmente já passou pela cabeça de muita gente. Pensa só, a gente nunca esteve tão conectado, mas ao mesmo tempo existe uma verdadeira epidemia de solidão. Jovens vivendo mais pelas telas do que no mundo real. Uma agressividade online que explode por nada, basicamente, e um isolamento que só cresce. Parece um monte de coisa solta, né? Mas e se tudo isso for parte de um mesmo padrão? E aí fica a grande pergunta. Isso que a gente está vendo é só o caos normal da história? Ou será que existe uma espécie de programação por trás disso tudo, nos levando para esse final? Para tentar encontrar uma pista, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. E aqui a gente entra no segundo ato, o flashback. A história começa de um jeito até que bem otimista, sabe? Com a promessa de um paraíso artificial, totalmente projetado pela ciência para ser perfeito. Imagina só, o ano é 1968. Um cientista chamado John Calhoun tem uma ideia: construir um mundo perfeito. E ele constrói mesmo, uma estrutura gigante, sem nenhum predador, sem doença, clima perfeito e o mais importante de tudo, comida e água à vontade para sempre. Uma utopia. Só que não era pra gente, era para ratos. A única missão deles era viver bem e se multiplicar. E olha, no começo, o plano deu mais do que certo. A partir de só 4 casais de ratos, a população, explodiu. A cada 55 dias, o número de habitantes dobrava. Pensa nisso. Foi a era de ouro do tal Universo 25. Parecia que o paraíso era real e que tinha sido um sucesso total. Só que a gente sabe que paraísos assim não costumam durar, né? E aqui as coisas começam a ficar bem sinistras. Bem-vindos ao ato 3, o pesadelo. É nesse ponto que o sonho vira, um pesadelo, e o experimento revela uma verdade bem feia sobre o que o excesso de tudo pode fazer com o ser vivo. O próprio Calhoun deu um nome para isso que ele estava vendo, Behavioral Sink, que a gente pode traduzir como ralo comportamental. É como se a sociedade fosse sugada por um ralo. Imagina, você tem tudo o que precisa, comida, água, segurança, mas a estrutura social inteira começa a desmoronar. Por quê? Pelo excesso de gente e pela completa falta de propósito. É como se o cérebro social simplesmente pifasse. E como era esse ralo na prática? Bom, a sociedade dos ratos pirou completamente. Os machos começaram a se atacar do nada, sem motivo aparente. Não era por comida, não era por território, era por puro estresse, por tédio. E o pior, o mais chocante foi o que aconteceu com as fêmeas. O instinto mais básico, o materno, simplesmente desapareceu. Elas começaram a ignorar os filhotes, a abandonar e até a atacar. A sociedade deles implodiu. Agora a gente chega no ponto mais crítico, no clímax da nossa análise. O ato 4, o espelho. É aqui que a gente vai olhar de perto para o grupo mais bizarro e assustador que surgiu no meio desse caos todo. Um grupo que o Calhoun apelidou de Os Bonitos. O jeito que o Calhoun descreveu esse grupo é de arrepiar. Ele percebeu que no meio daquela violência toda, tinham os ratos que eram perfeitos. Fisicamente impecáveis, sem nenhum arranhão, com a pelagem brilhando. Mas, nas palavras dele, o espírito deles estava morto. O que eles faziam? Nada, absolutamente nada. Esses ratos simplesmente se desligaram da sociedade. Eles não brigavam, não acasalavam, não interagiam. Eles só se isolavam. A rotina deles era comer, dormir e passar o dia se limpando, se cuidando, numa espécie de narcisismo apático. Eles existiram de ser ratos. E é exatamente aqui que o nome do ato, o espelho, faz todo sentido. Porque o comportamento desses bonitos força a gente a pensar. Indivíduos que se isolam do mundo, que rejeitam responsabilidades, relacionamentos e que escolhem viver apenas consumindo conforto e conteúdo, sabe? A semelhança é, no mínimo, desconfortável. E com isso, a gente chega ao último ato, o final. E, acredite, a parte mais assustadora do Universo 25 não foi a violência, não foi o caos. Foi a descoberta de que existe um ponto
um ponto do qual talvez não tenha mais como voltar. Os pesquisadores ainda tentaram uma última coisa. Eles pegaram alguns desses bonitos, os saudáveis, e tiraram eles daquela distopia. Colocaram os ratos num ambiente novo, ideal, com espaço de sobra, parceiras disponíveis. Era uma tentativa de resetar eles, de fazer com que acordassem. Mas não adiantou. O resultado foi zero. Eles continuaram completamente isolados, sem demonstrar o menor interesse em nada nem ninguém, até morrer. E isso nos leva à conclusão final, a mais terrível de todas. O problema não era o ambiente. O dano era permanente. O cérebro daqueles ratos tinha sido, de alguma forma, reconfigurado para sempre. A combinação de conforto, sem esforço e isolamento social tinha quebrado algo dentro deles. Eles já não eram mais ratos, no sentido social e biológico da palavra. Eram só cascas vazias. Então a pergunta que o Universo 25 deixou no ar e que ecoa há mais de 50 anos é essa. Será que existe um ponto sem retorno para nós também? E se aquele experimento não foi só um estudo bizarro com ratos, mas sim um spoiler do nosso futuro?